A gente não precisa ser bonzinho, a gente precisa ser bom. Como que é? Como que a gente consegue saber esse limite entre ser bom e impor limites também? O que que você acha? Eu acredito que isso é para a vida, né? É uma das primeiras lições que deveríamos aprender. Colocar limite também na bondade. Ó, Nestor, mas como assim? Bondade é um negócio tão dinâmico, pelo menos para mim. Ela fala tanto do que somos e como agimos no todo, que ela precisa ser entendida com limite, porque muitas vezes a gente excede aquilo que a gente pode fazer em nome de uma coisinha que cada vez mais eu fico observando. Ou é pelo amor que leva à dor, ou é pelo amor que leva à omissão. Isso está muito dentro dessa questão da bondade com limites. A gente não precisa ser bonzinho, a gente precisa ser bom. E é esse bom, esse bem que a gente tem aqui dentro, interiormente, que desperta a gente para atuar com essa bondade com limite. E hoje estar aqui para mim é uma grande honra, porque a gente vai falar de uma coisa que é bem desafiadora para a humanidade, né? Ainda existe muitas pessoas que se sacrificam pelo outro e muitas vezes o outro não quer ajuda, ele quer um aliado, né? Para reverberar ainda mais aquilo que ele é e aquilo que ele está sofrendo. É isso um pouquinho que eu penso, deu para perceber, né? Verdade, com certeza. Às vezes a pessoa é, só quer alguém para reclamar junto, né? E aí a pessoa pensa que ela está fazendo bem, ouvindo aquela pessoa, né? Se colocando lá à disposição, e na verdade ela só está alimentando uma coisa ruim, que é ficar reclamando e falando mal e, né? Aquela energia ruim, né? E André, qual que é a diferença entre ser bom e ser bonzinho demais? Aí tem uma grande diferença, né? Porque ser bom é estar presente, ser bom é se preocupar com o outro, ser bom é se preocupar consigo mesmo, ser bom é estar em harmonia com essas entidades, né? Aí o meu amigo Nestor, as entidades metafísicas. E ser bonzinho demais é algo nocivo para nós. Você. O engraçado, né? Que desde pequeno, a primeira palavra que a criança aprende é o não. Talvez como um reflexo de uma autoproteção sempre. E a gente, nessa autoproteção, você se blinda e aí você passa a tentar, ah, não, o meu primeiro. Né? Aí, se não tem aqueles controles, a criança vai ficando egoísta e vai indo por um caminho ruim. Só que ser bonzinho demais afeta em muito o seu desempenho pessoal, seu desempenho profissional, porque você se anulando, você acaba caindo num problemão, né? Um problema seríssimo. Eu acho que quando você fala sim, muito sims para as pessoas, você tá falando não para alguém. E geralmente esse alguém é você mesmo, né? Então tem que saber dosar. Eu vou sempre me anular sempre pelo outro porque isso é uma coisa boa. Não, isso não é uma coisa boa, né? A gente já falou aqui várias vezes aquela história de igual do avião, as máscaras vão cair, primeiro você coloca no outro. Porque tem um fundamento nisso. Primeiro você coloca em você, aliás, né? Se você não colocar a máscara em você, se você não se cuidar primeiro, como é que você vai cuidar da outra pessoa? Usando a analogia do avião. Se o avião cair e você colocou primeiro, por exemplo, no seu filho a máscara, o avião caiu, você morreu, quem é que vai cuidar da criança? Ele vai morrer depois por falta de alguém que cuide dele, né? Uhum. Então, sempre Deus em primeiro lugar, porque a gente tira o amor, a gente tira as forças, a gente tira tudo de Deus, não tem da onde vir. Depois a gente. Em segundo, o próximo, né? Letícia, por que que você acha que é tão difícil as pessoas falarem ou não para outras pessoas? Entra primeiro essa questão de querer dar o seu melhor, eu acho que de você mostrar o seu melhor, e também aquele ponto de querer agradar o outro e não agradar a si mesmo. Eu falo por mim mesma, por muito tempo eu tentei, né, agradar os outros, deixando muitas vezes de lado o que eu queria. Então, acho que depois de descobrir, depois de você ser transformada durante a sua vida, passando por muitas histórias, eu acho que você vai percebendo quantas vezes você foi se anulando,
né? Então, é importante nós falarmos o sim para nós mesmos, muitas vezes falando o não para o outro, né? Então, eu acho que entra essa dificuldade, porque o que que o outro vai pensar? Ah, será que o outro ainda vai gostar do que eu falar ou do que eu vou fazer ali com ele? Às vezes vai muito de uma aceitação, né? E aí a gente vai volta no nosso core que a gente trabalha, né? Que é a inteligência emocional.